Recentemente, sabe por quê? Porque eu havia dito no Rio Grande do Sul que ia apresentar a proposta que o Eduardo Soares, que coordena o meu programa, tinha levado para que pudéssemos anunciar. Eu falei isso no Rio Grande do Sul e uma semana depois o governo apresentou uma proposta. Eu até fiquei feliz, porque foi graças a eu ter anunciado que iria apresentar uma proposta que um projeto que desde setembro do ano passado estava tramitando no Ministério da Justiça foi apresentado. É descaso com os nossos jovens, é descaso com as mães que sofrem. Ontem eu encontrei lá numa favela aqui no Rio de Janeiro, lá na Mangueira, uma mãe me pedindo ajuda para que tivéssemos clínicas para socorrer os jovens. Marina, a minha proposta nesse caso é fazer uma rede nacional de atendimento aos dependentes químicos. Porque nós temos que pensar também na recuperação daqueles jovens que caíram no crack e que vão daí partir para o crime, arrebentam suas famílias, toda a sua estrutura, sofrem muito. Nós precisamos fazer uma rede nacional de clínicas mantida pelo SUS. O atual governo não fez isso, porque o PT é contra hospitais especializados, clínicas especializadas. No governo de São Paulo, eu fiz isso. Foram pelo menos 3 clínicas com muitos leitos, além de apoiar as chamadas comunidades terapêuticas, em geral de natureza religiosa. Aliás, nós precisamos dos movimentos religiosos para esse trabalho de recuperação. E, naturalmente, ocupar nossa fronteira para que não entre tanta cocaína como tem entrado nos últimos anos. Candidata Marina Silva, 1 minuto para a sua tréplica. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas viciadas em crack. E, lamentavelmente, 2 ou 3 clínicas não resolvem o problema dessa magnitude. É um problema estrutural. Tem que ser, a nossa proposta é de que nós vamos fazer o trabalho, sim, pelo SUS, mas envolvendo a comunidade, envolvendo especialistas das mais diferentes áreas. É preciso ter pedagogos, psicólogos, é preciso ter uma equipe terapêutica, é preciso o envolvimento da comunidade para poder resolver um problema grave como esse. Investimento público, o investimento social envolvendo as igrejas e os movimentos comunitários, atividades que envolvam a arte, educação, uma terapia educacional. É assim que a gente enfrenta o problema das drogas e com uma segurança que funciona, que combate o crime e que, ao mesmo tempo, é capaz de prover a prevenção. As mães estão desesperadas por falta de políticas sérias nos últimos 16 anos, vendo o futuro dos seus filhos sendo tragados pelas drogas. Muito bem, para fechar a primeira rodada de perguntas desse terceiro bloco, a candidata Dilma Rousseff faz a sua pergunta ao candidato Plínio Arruda Sampaio. Por favor, candidata, 30 segundos. Candidato Plínio, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre a política de valorização do salário mínimo que o governo Lula implantou em negociação com as centrais sindicais. Porque, junto com o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo tem sido um dos fatores responsáveis pela ampliação do mercado de trabalho no Brasil, mas também pela ampliação do mercado interno. Recentemente... Ok, tempo esgotado. Por favor, candidato. A política de valorização do salário mínimo. Olha, a valorização é mínima. Quer dizer, pagar de 500 e está prometendo agora 580, coisa por aí. Isso não é nada. O Diese diz que o salário digno tem que ter R$2.000. Esse que é o salário que você tem direito. Agora, esse salarinho, esse aumentinho, não é política de valorização coisa nenhuma. Isso é uma política de manter a grande maioria ganha menos do que 2 salários mínimos. É para manter o povo na pobreza. Esse negócio de melhorar e não resolver. Quer resolver? Para resolver tem que levar para R$2.000. Aí vem a história. Não tem dinheiro. Tem dinheiro. Se não pagar o juro do banqueiro, se não fizer a bolsa banqueiro, aí pode pagar perfeitamente este salário e aumentar bastante a Bolsa Família, que cá entre nós recebe menos por ano do que ganhou o Eike Batista numa concorrência na Petrobras.
Em uma concorrência na Petrobras, ele ganhou mais do que um ano da Bolsa Família. É possível isso? Isso é o que está errado. Isso é o que nós estamos lutando contra. É por isso que eu sou candidato. Candidata, a senhora tem 1 minuto para comentar. Candidato Plínio, a política de valorização do salário mínimo, ela se deu pactuada com as centrais. E ela não é uma política que levou a um reajuste pequeno. Levou um reajuste de 67% acima da inflação, se a gente considerar até agosto. Ou seja, um reajuste real. O fato é que, daqui para frente, a gente tem de se comprometer com um reajuste sistemático do salário mínimo. E esse reajuste sistemático do salário mínimo, sem dúvida, vai elevar o salário mínimo bem acima, no período 2011-2014, bem acima dos R$600 prometidos pelo candidato Serra. Isso porque é possível hoje, no Brasil, a gente passar a ter uma política sistemática. O que é diferente na nossa política? Primeiro, ela é uma política de longo prazo. Depois, ela é uma política que faz com que o salário mínimo incorpore inflação e ganhos reais. Tempo esgotado, candidata. 1 minuto para o candidato Plínio de Arruda Sampaio. Marina, se você tivesse mais uma... Dilma, se você tivesse mais uma vez, eu ainda ia fazer uma pergunta. Você viveria com um salário mínimo? Vamos ser franco, responda aqui. Você acha que é possível viver com um salário mínimo? Na verdade, quando você fala acordo das centrais, 80% dos trabalhadores desse país não são sindicalizados. Então, esses coitados ficam à mercê dos seus patrões. Não tem política salarial nenhuma, nem valorização nenhuma. O que tem é uma douração de pílula para manter o salário baixíssimo, que é um salário de miséria. Você que está me ouvindo sabe disso. Você que tem 2 salários mínimos para baixo, você sabe do que eu estou falando. Se a Dilma vivesse com o seu salário mínimo, não tenha dúvida que ia para 2.000 do Diese. Isso é que precisa mudar. Muito bem. Todos perguntaram, todos responderam. Vamos abrir, então, a segunda rodada de perguntas entre os candidatos. E pelo sorteio, quem começa nesse momento é a candidata Marina Silva, do PV. A quem a senhora endereça a pergunta, candidata? A ministra Dilma. Dilma, várias políticas sociais do governo do presidente Lula têm funcionado, mas uma delas não conseguiu alcançar seus objetivos. É a questão da erradicação do analfabetismo, que era um propósito no início. Ainda temos 14 milhões de pessoas analfabetas, 2,5 milhões entre a população jovem. O que você pretende fazer para acabar com essa vergonha da sociedade brasileira, que é o analfabetismo? Marina, eu concordo com o que você está dizendo. O analfabetismo é uma vergonha mesmo no país. Acredito que nós vamos ter de concentrar em 2 estratégias. A primeira estratégia é que a maioria dos analfabetos são pessoas de mais idade, acima de 50 anos, e são, sobretudo, pessoas que passaram pelo processo mais duro no Brasil, que foi dos anos 80 para hoje. E nós temos de ter um compromisso de acabar com o analfabetismo. Por isso, nós fizemos o pacto com os governadores do Nordeste, onde se está concentrado a maior quantidade de analfabetos, e com os governadores do Norte. Porque, para acabar com o analfabetismo, nós precisamos dos governadores e dos prefeitos e da sociedade, para nos empenhar em tirar tanto os adultos, como, sobretudo, os jovens do analfabetismo. Os jovens é um processo que nós também temos de enfrentar através da obrigação da educação regular para os nossos jovens e para as nossas crianças. E isso avançou no Brasil. O que não avançou ainda no Brasil é a qualidade da educação, que a gente só vai conquistar se a gente valorizar o professor, se nós pagarmos salários decentes para ele e garantirmos uma formação continuada. Mas esse esforço eu vou chamar os governadores. A candidata Marina Silva tem direito à réplica de 1 minuto. É muito fácil teorizar sobre educação quando não se é analfabeto. Eu sei o que é ter sido analfabeto. Eu sei o que aconteceu comigo quando, em 75, eu cheguei lá na estação experimental
e não sabia ler sequer a placa do ônibus. É isso que acontece com 2,5 milhões de jovens no Brasil. É fundamental que a gente olhe para essas pessoas como se elas estivessem ouvindo pela metade, enxergando pela metade, Dilma, e percebendo e compreendendo pela metade. Não basta dizer que vamos chamar agora os governadores, porque se ficou 8 anos e não se conseguiu fazer com que essa mancha pudesse sair da sociedade brasileira, principalmente no norte e no nordeste brasileiro, onde um professor ganha um salário 25% menos que os demais professores na região do país. É por isso que o meu compromisso é visceral com a educação, para que a gente possa ter uma educação de qualidade e não apenas em palavras em período eleitoral. Candidata Dilma. Bom, Marina, mas você tinha de dizer o que você vai fazer. Eu entendi perfeitamente que, de fato, é algo que você sentiu, lamento que tenha sido assim. Agora, nós, quando olhamos para o governo, a gente não pode falar o que acha, a gente tem de dizer o que vai fazer. Por que eu vou chamar os governadores, Marina? Por um motivo muito simples. Porque o governo federal, ele precisa do apoio da sociedade dos governadores por uma grande mobilização. Nós fizemos uma coisa chamada